Olha ele. E aí, tô boa, gente, tô focada. Tá linda. Trouxe fotos, vejo muitas fotos. Até umas fotos que fazia muito tempo que eu não via. Olha aqui, gente. Olha isso aqui. Coisa mais fofa, né? Olha que legal que fica a foto assim. Edra, faz um print. Criança. Ah, essa foto eu conheço. Criança, criança. Criança. Tá louca, já estamos gravando. E aí, criançada viada, criançada adulta, criançada hétera também do Brasil e de onde quer que estejam nos assistindo também, porque nesse momento, com esse contexto todo virtual, aí a gente tem conseguido se manter um pouquinho perto das pessoas que estão em outros lugares do mundo. Eu sou Daniel Oliveto e esse é o Criança Viada Show, porque sim, a gente tem que falar do assunto e porque não, a gente não volta mais para o armário não, meus amores. Criança viada, criança viada, criança viada, criança viada, show. E no programa de hoje, gente, eu tô muito tipo no GNT já. Ela tá gravando o primeiro episódio, ela tá super tipo no GNT. É importante falar uma coisa, nós estamos no YouTube e no Spotify, então você pode conferir aqui tanto o vídeo, vendo a gente, admirando nossa beleza, ou você pode também escutar no carro, na hora do almoço, quando estiver limpando uma casa, dublando umas músicas, você pode assistir também os episódios do Criança Viada Show, tá bem? A gente vai falar de arte, de infância, de memória, de dublar umas músicas com uma toalha enrolada no cabelo, mas vamos falar também de bullying. Adoro. Nós vamos falar também de bullying, de já trauma. Tem uma história sobre... Temos sobre bullying ou sobre sobre dançar com toalha enrolada no cabelo? Sobre toalha na cabeça, porque eu tinha, quando eu era criança, eu já era artista, né, gente? Eu sempre fui artista da performance. E daí eu lembro que eu era fascinado por quem? Ney Matogrosso, né? E aí eu me lembro de que eu botava uma toalha, que eu tirava a camisa, olha como eu já, né, imitava a indumentária dele, ou a falta. Tirava a camisa, enrolava uma toalha na cabeça, como se fosse um arranjo dele, assim, que ele usava muitas cabeças, e rebolava na frente da TV, no Chacrinha, assim. Eu lembro que era aquela música Se Correu, Homem com Vira. H. Homem com H. Homem com H. Gente, Vira dos anos 70, não sou tão velha assim, né? mas sempre tinha um vale a pena ver. O meu pai não gostava. Meu pai não gostava. Ele mandava tirar. E a minha mãe não. Minha mãe curtia, ficava rindo, aplaudia. Coitada, não sabia o que estava fazendo. Gente, o Renato já começou engatando uma história aqui, mas eu nem consegui apresentá-lo. Todo mundo já conhece, quem não conhece deveria conhecer. Quem está com a gente hoje aqui gravando o nosso primeiro episódio é o Renato Tunes, a criança viada de hoje, do nosso primeiro episódio. Ele é do teatro, ele é do cinema. Nós começamos a fazer teatro juntas lá no TBC com Cacilda Becker, há muito, muito tempo. Renato escreve, dirige, produz e há 10 anos ele ocupa, é ótimo, né? E cortou, ainda bem que tem corte. E há mais de 10 anos ele atua, integrante, produtor e ator da Companhia Lavaca de Artes Cênicas. A gente vai falar também mais lá na frente um pouquinho sobre o teu projeto atual, o Homens Pink, mas a gente vai primeiro fazer essa volta lá no passado e lembrar dessas histórias de criança viada, assim, vamos fazer um mergulho aí nessas histórias. Bambi Baby. Você já respondeu a primeira pergunta sem eu te fazer, eu não sei se essa é a tua primeira memória, mas eu ia te perguntar qual é a tua primeira memória de criança viada. Se essa eu odeio, essa é outra. Eu lembro do útero.
Eu, le- eu lembro. É que é aquela coisa, né? No momento em que está acontecendo, a gente não tem né, essa, esse entendimento do que é aquilo, é apenas o nosso jeito, né? A gente estava até falando, né? Tipo, quem diz que a gente é viado quando a gente é criança são os outros, a gente não está ali, a gente está apenas existindo, né? Tipo, e sendo como toda criança espontânea na medida do possível, né? Mas, de forma um pouco misteriosa, digamos assim, a gente rapidamente entende que aquilo que a gente está expressando não é bom, né? Não é uma coisa boa, assim, não é uma coisa a ser elogiada, né? Eu lembro de uma vez que a minha mãe saiu e eu fiquei em casa com o meu irmão, eu acho, e ele estava no quarto dele, e eu fui para o quarto dela e fui na penteadeira dela e me maquiei. Eu usei as coisas dela, assim, tipo, passei batom, passei coisa, e ficava me olhando, assim, muito encantado com a minha imagem, né? Quantos anos, mais ou menos? Eu devia ter, foi antes da escola, eu estava no jardim, devia ter uns 5 ou 6 anos. E lembro também de usar as cortinas da casa para fazer vestidos. Então, tipo, eu arrancava as cortinas, né? Eram umas cortinas fáceis de arrancar, porque tinha uns quartos que não tinham porta ainda, e tinha só uma cortina, então eu tirava aquelas cortinas e fazia uma espécie de moulage, confeccionando em meu próprio corpo peças de alta costura. Eu dobrava, eu fazia tranças, fazia tomara que caias, não é? E juntava as cortinas e fazia coisas com cauda. Gente, mas eu era muito novo, como é que eu sabia essas coisas? Mas a primeira vez que eu lembro de sentir algum tipo de atração, que ainda não era propriamente sexual, mas acho que era mais estética, é a história que eu conto na peça, que é que no quarto dos meus irmãos, que eram adolescentes, né, enquanto eu era uma criança, tinha uns posters de surf colados na parede, assim. E então tinha vários. E uma vez eu vi que um deles descolou da parede. Daí eu espiei atrás dele e era uma foto de um homem de cueca, tipo uma propaganda de cueca. E eu fiquei muito fascinado com aquilo, achei aquilo lindo, né? Não existia, eu acho, desejo, como eu falei, desejo sexual, assim, isso, né? Minha sexualidade não estava formada a esse ponto de me sentir excitado nem nada disso, mas existia um prazer estético em olhar aquilo. Então eu esperava os meus irmãos irem para a aula, esperava minha mãe estar fazendo alguma coisa e ia escondido no quarto para ficar olhando. Eu já sabia que eu tinha que fazer aquilo escondido, apesar de não saber por quê. Isso, para mim, é o grande mistério da existência homossexual na infância. É, São as memórias mais remotas que eu tenho. Assim. é bacana que você já fez a separação das duas coisas, né? Porque há um longo debate sobre esse termo, né, criança viada, inclusive toda a repercussão negativa que ele teve lá, né, tô falando da censura das obras da exposição lá no Queer Museum, e então tem toda uma mania de pensar que quando alguém fala em criança viada, a gente está sexualizando a criança, né? Mas é muito interessante quando você separa as duas imagens, né? Porque uma coisa é você lembrar dessas formas de expressão, né? De quando você está expressando essas brincadeiras e esses olhares que as crianças fazem, que a gente faz quando criança, escondido porque a gente, né, já vai ser reprimido na sequência, e quando nasce aí de fato um olhar para uma questão da sexualidade, porque, enfim, no fato de uma criança ser uma criança viada, e dentro dessa expressividade não quer dizer que ela vai ser uma criança gay, né? Exatamente. Eu acho que isso é um fator interessante. Eu acho que a criança viada, tipo, a percepção do outro sobre a viadagem de uma criança, ela prescinde da ideia de orientação sexual, porque a criança ainda não tem orientação sexual, Sim. né? Então, criança, tipo, eu acho que se a gente encontrar homens
héteros, eles também podem ter uma foto ou, né, ou uma história que diz, nossa, como eu era viadinho, né? Olha que gayzinho, olha a minha pose, olha o que eu gostava de fazer. Mas, com certeza, eles receberam esse julgamento, mas a sexualidade deles caminhou para outro objeto, sabe? De desejo, ou outra identidade. Tipo, eu acho que até um certo momento, né, nas primeiras infâncias, isso não está necessariamente ligado à orientação sexual da criança, porque isso não existe. Está ligado a uma percepção de como, uma percepção do outro sobre como essa pequena pessoa se expressa. E ela se expressa de um jeito que, no senso comum, não está de acordo com o fato dele ser um homem. Daí é mais uma história sobre machismo, né? Sobre, Exato. enfim, são as repercussões do patriarcado sobre a educação da criança e sobre como os adultos olham para uma criança que não necessariamente se expressa segundo as expectativas que esses adultos têm em relação à sua identidade sexual. É igual essa discussão Falei maluca que bonito. tem. Arrasou, arrasou. Ainda bem que a gente está gravando. É igual essa discussão maluca que tem sobre ideologia de gênero, né? Que as pessoas falam sobre ideologia de gênero, tipo assim, aquelas coisas que as pessoas arrotam sem nem saber o que estão falando. Primeiro, porque ideologia de gênero é um conceito que sequer existe. E segundo, porque se a gente for justamente apontar para onde as pessoas estão falando, né, que querem fazer a criança ter uma orientação sexual, na verdade, se existe uma ideologia de gênero, é justamente a ideologia pela qual a gente passou, então. Né? Porque você tem 3, 4 anos de idade, as pessoas já estão dizendo, vai namorar a fulana. Tipo assim, você vai idealizando, né, dentro de uma concepção normativa, que a tua criança vai crescer, vai te dar netos, vai namorar a fulana. Então, também é muito engraçado como a gente está falando de conceitos que são totalmente... que nem existem, e que quando existem, que se existissem, eles apontariam justamente para o lado inverso, né? Eles apontariam justamente para esse lugar machista e heteronormativo. Eu acho que muito desse tipo de fantasia sobre ideologia de gênero e sobre educação e sexualidade tem a ver com as pessoas, muitas pessoas, se sentirem ameaçadas por não terem o direito de educar seus filhos como elas acham que deve ser. E esse modo que elas acham que deve ser é um modo da repressão, entendeu? Da violência, né? Da contenção. Então, tipo assim, eu acho que as pessoas querem ter o direito de castigar uma criança se ela se portar de um jeito afeminado, sei lá, sabe? Então, é difícil para as pessoas, eu acho, que a sociedade lhes tire esse direito de castigar, de maltratar, de querer que o filho seja o que ela quer, né? Como se aquela criança não tivesse sua própria subjetividade e que, na verdade, isso pouco vai interferir em como ela vai expressar a sexualidade dela, a não ser no fato dela ser mais reprimida ou menos reprimida e, portanto, mais infeliz ou mais feliz com a pessoa que ela é, né? Basicamente é isso. Exato. Eu queria te perguntar uma coisa que você fala sobre essa primeira lembrança de uma atração sexual, de um erotismo ali, já daquele olhar para aquele A pôster. tenra idade, já sempre fui idade. piranha, né? Aquela. Não, mas é que eu não acho que era. Eu não lembro como essa história do pôster. Eu não lembro como algo sexual. Isso é que é curioso. Entendi. Assim. Era algo mais estético. Eu sentia um prazer em olhar aquilo. Obviamente que tem um fundo sexual, né? A gente sabe que as crianças têm sexualidade, né? Eu sentia um prazer em olhar aquilo. Só não era físico, assim, né? Tipo assim, eu não ficava excitado, não tinha nem sabia o que era me masturbar ou ficar de pau duro, sabe? Tipo, não era físico, era uma espécie de erotismo, sim, porque tem a ver com, né, com sentir prazer,
sensorial em relação a um objeto externo, no caso a foto de um homem de cueca, mas não propriamente sexual, eu acho um pouco isso, assim. Isso vai se revelar um pouco depois, quando daí já começa a crescer um pouco, e daí já começa a sacanagem na rua, né? A encontrar amigos. Eu conheci, eu tinha amigos que também eram crianças viadas, né? Que são amigos meus até hoje, alguns deles, né? Então, foi um processo que, de certa forma, eu compartilhei com esses outros meninos. Então, a gente tinha essa busca por conhecimento, assim, né? Por entender o que era. No começo, não. Ah, não, mas aí rolava uma brincadeirinha, né? Porque isso também é um tabu, né? Que as pessoas pouco falam, mas sim, as crianças brincam com suas sexualidades, com os órgãos genitais do coleguinha. É normal. Isso não quer dizer que a pessoa vai virar gay, até porque ninguém vira gay, né? Porque ninguém vira hétero. Então, mas assim, são jogos, né, onde a gente experimenta o lance da sexualidade, o lance do prazer e tudo, conjuntamente com os coleguinhas ali, mas isso não quer dizer nada a princípio, né? Tanto que aquelas que já abrem o jogo, muitos dos meninos da minha infância com os quais a gente mantinha brincadeiras que envolviam algum tipo de jogo erótico, sabe, tiveram uma vida heteronormativa, entendeu? Então, tipo, são tantas coisas que não necessariamente se relacionam ao fato da sexualidade na infância ou da expressão, sabe, da criança em relação a essa coisa do gênero, da orientação da sexualidade, que é até meio, né, assim de falar. Tudo pode acontecer. No meu caso, eu era bicha mesmo. Então, assim, dentro desse processo todo, que é quando a gente começa a revisitar as memórias lá para tentar entender, pelo menos eu tenho feito muito isso, tentar entender, assim, em que medida, ou que lugar a gente entende que é gay, ou descobre que é gay. Tem toda uma trajetória, né? Tem um momento que, ali eu acho que eu já sabia, ou em tal momento eu percebo que tinha tal imagem, mas que ainda não era sexual, assim. Quando que acontece para ti, ou em que momentos, né? Talvez tenham etapas, esse entendimento, assim, não, eu sou gay e não tem nada errado com isso e tá tudo certo, entre aspas. Não, eu acho que o lance de não ter nada errado com isso é uma coisa muito posterior. Assim, Entendi. porque se entender como gay, a princípio existe uma negação, assim. Que nem eu estava falando, esses meus amiguinhos que também eram gays, alguns deles realmente eram gays e exercem hoje sua homossexualidade livremente. Eu lembro que a gente às vezes falava, não, vamos parar de ser gay. Agora, não, gente, porque senão a gente vai crescer, vai ser gay, isso aí não pode. Agora a gente não é mais gay. Aí ficava aquela uma semana sendo hétero, né? Uma semana sendo ex-gay. Uma semana sendo ex-gay, convertida pelo medo do futuro, e daqui a pouco já se encontrava, já começava a falar de rola, essas coisas, entendeu? Então, tipo, não é como eu falei, quem diz isso são os outros, a Sim. princípio. Não é você. Você não sabe, você está ali só apenas sendo bonita, entendeu? Mas que idade mais ou menos tem essa parte aí do caminho? Com os amigos dizendo Eu não vamos lembro, ser eu, gay. le- eu lembro que acho que é uma coisa comum em crianças assim, mas tipo eu era um pouco, teve um momento assim da infância que eu lembro que eu era confundido com menina, porque tinha um cabelinho, era magrinho, delicadinho, um jeitinho, não sei o quê. Então eu lembro do meu pai não gostar, assim, de tipo, estar andando comigo, as pessoas perguntarem se eu era menino ou menina, né? Lembro disso. E hoje eu lembro que eu não gostava também, assim, porque eu via que meu pai não gostava, então eu achava que aquilo não era legal, né? Mas era uma coisa que estava além das minhas forças, eu não entendia direito como fazer, eu estava simplesmente sendo. Daí meninas da rua, meninas com as quais eu brincava, assim. Eu lembro que uma vez a gente estava brincando de esconder uma coisa assim, e as meninas
era um pouco mais velha, mas pouca coisa, assim, falaram para mim, tu é viado. E eu dizia, quê? Não, tu é viado. Eu dizia, não, não sou não. Fiquei bravo, não sou não. Claro que não, não sou não. Né? Eu escutava meus irmãos mais velhos chamando as pessoas de viado. Tinha alguma coisa para mim ligada com tu ser uma pessoa boa ou não. E depois vem a escola, né? Que daí eu acho que a escola é essa grande batalha que se ergue à nossa frente, né? Porque daí realmente tu vai estar de frente com, digamos, a sociedade, né? Porque ali na escola tem toda uma estrutura social de convivência, de socialização que tu vai ter que enfrentar e ser aceito ou não, e é aquela coisa. A minha mãe sempre muito me defendeu, assim, tipo, era sempre braba com quem mexia comigo, as pessoas mexiam, rolava um certo bullying, especialmente no começo, assim, quando eu entrei na escola. E comigo aconteceu uma coisa que eu acho que, né, eu tenho certeza, que foi a gagueira, né? Quando eu entrei na escola, e foi justamente na minha entrada na escola. No primeiro ano da escola, não. Assim, acho que o segundo também não. Eu tinha boa leitura, me expressava bem. Quando chegou na terceira série ou quarta série, assim, onde, né, eu já tinha ali meus 10 anos, meus 11 anos, enfim, já tinha uma estrutura mental e física que eu fiquei gago. Fiquei completamente gago, assim, tipo, mas era uma coisa completa, não falava uma frase sem gaguejar. Foi um período muito ruim para mim. Pensando hoje, eu imagino que tem a ver, né? Tenho certeza que tem a ver com a questão sexual, assim, de querer me esconder. Na verdade, eu queria sumir na escola. E a gagueira era uma forma né, de que eu bloqueasse essa questão da comunicação mesmo, que as pessoas, né, evitar que as pessoas descobrissem quem eu era, na verdade. Acho que tem a ver um pouco com isso, assim. E daí era ruim, porque eu que ia muito bem na escola, assim, comecei a ir pior, gerava aquelas problemáticas de chamar a mãe, né, de coordenadora, e não sei o que fazer com o Renato, né, se tornou realmente um problema. E as pessoas riam quando eu falava, né? Então eu me sentia muito envergonhado. Então era mais uma camada de questões a serem resolvidas, assim, né? E era pesado. E então já era assim, meio bichinha, né? Era gago. Então as pessoas achavam que eu tinha um problema, né? Problema mental, sei lá. Até que daí apareceu o teatro na escola, né? Que na verdade foi um grande salvamento, assim, porque eu já brincava de representação muito, assim. Eu brincava em casa, né? Tipo, essas histórias que eu contei um pouco tem a ver com isso. Fazer o Ney Matogrosso, brincar de desfile de moda, de maquiagem. Sempre tinha uma coisa ligada, pensando hoje, assim, né? Eu acho que as minhas brincadeiras preferidas, as formas que eu encontrava de brincar sozinho, geralmente, depois em grupo com outras crianças da rua e vizinhos que também gostavam de fazer teatro, tinha a ver com essa expressividade, assim, com alguma ideia de performance, sabe? E daí na rua tinha umas crianças mais velhas, já eram quase adolescentes, assim, que faziam teatro, e daí que me chamavam para brincar com elas, e achavam que eu era bom, então eu brincava sempre com elas, adorava, era a minha brincadeira preferida. Tenho até umas fotos em algum lugar dessas brincadeiras de teatro. E na escola eu estava com esse problema de ser gago, né, da gagueira, não sei o quê, e teve a professora Beatriz, eu sempre conto essa história, né, tipo, é uma das minhas histórias mais contadas e recontadas, porque ela é realmente um pouco mágica. A professora Beatriz, que não era minha professora mesmo, ela dava aula para outra turma, mas ela criou um grupinho de teatro na escola, e daí ela me chamou para fazer parte. Depois ela me contou que tinha na cabeça dela o lance da gagueira, né? Intuitivamente ela pensava que poderia ajudar de alguma forma, me soltar, ou, tipo, vencer esse tipo de barreira
da comunicação. E daí acontecia aquilo, quando eu fazia teatro, eu não gaguejava. Não gaguejava. Era uma chave que virava, inexplicável, assim, que, né, acho que tem a ver com o lance da máscara mesmo, né? Pensando hoje, assim, acho que tem a ver com aquilo. Eu substituía aquela persona que eu não gostava e que me fazia ser uma pessoa que não se comunicava, ou que se comunicava de uma maneira dolorosa, porque era doloroso para mim, para uma outra coisa. Então, né, eu acho que o mascaramento que o teatro na infância propunha, essa brincadeira de brincar, de ser outro, de representar, era uma defesa muito forte para mim. E eu acreditava que os olhares dos outros sobre mim eram melhores quando eu estava atuando. Entende? As pessoas riam de mim não por eu ser gago, riam de mim porque eu era engraçado, espirituoso, improvisava, tinha tiradas, fazia vozes, fazia corpo, enfim. Era uma sensação de liberdade muito grande que eu tinha, inclusive na questão, eu acho, dessa coisa da criança viada, assim, porque o teatro te permite uma liberdade de expressões, né? Então, eu poderia fazer um personagem todo cheio de trejeitos e vozes, e escandaloso, e sotaque, e jeca, e príncipe, e não sei o quê, e ninguém me condenava por aquilo como se aquilo fosse um fracasso da minha pessoa perante eles, entendeu? Ao contrário, era uma vitória. Eu conseguia fazer uma coisa melhor que os outros. E daí o teatro me transformou na escola, assim, né? Eu era uma criança viada gaga e de repente eu virei mais popular, assim, tipo, e um pouco defendido dos olhares opressores, entende? Porque eu era o guri que fazia teatro. Ele era muito louco, ele é muito engraçado, ele é muito, entende? Já não era só a bichinha. Era uma bichinha com dotes artísticos. Se tu for pensar um pouco, durante muito tempo, realmente a arte foi um refúgio, né? Era um lugar onde as pessoas de expressões sexuais fora da norma se encontravam, se refugiavam, se sentiam aceitas, ganhavam status, né? Social, sendo artistas. Eu acho muito comum, inclusive, essa história do teatro tipo, ser uma espécie de salvação no final das contas, mas para mim o teatro veio depois. Tá? No teatro eu entendi. Se eu tinha alguma dúvida, assim, quando eu encontrei as bichas do teatro, lembrei daquele desenho que tem as bichas As do bichas do teatro que passam teatro, juntas. maravilhosas. Quando eu Sim. encontrei as bichas do teatro, eu falei assim, tá aí, gente, achei minha turma, eu não sou, porque eu nunca tive, eu falo isso inclusive para te perguntar uma coisa que eu já sei a resposta, mas que eu quero que as pessoas conheçam, porque também, além do teatro ter vindo antes para ti, tem uma relação ali dos 14, dos 15, 16 anos, tal, que você falava, que você tinha a turminha das bichas, né? Que saía, que ia sair mais. Como é que foi esse processo do ir pra pista, ir pra night, paquerar, tal? Quando que esse Eu mim, acho que esse entendimento rola muito por aí, né? Mas comigo foi com 19 anos, assim, eu demorei um pouco. Bambi moça. eu acho que daí é um momento onde você começa a entender que você se insere numa comunidade, quando você encontra os pares. E como eu tinha esses amigos, que é o Rob, vou citar aqui o nome dele, tem uma foto aqui que a gente tem, que é o meu aniversário de 1 ano, que já tá o Rob. Eu tô aqui com a minha namoradinha aqui sentada embaixo, e esse aqui, ó, a pretinha aqui, ó, de macacãozinho branco, gente, é o Rob. É o meu amigo mais antigo, é como um irmão. A gente era vizinho, né? Nossas mães eram amigas. E então, e ele também é gay e sempre foi assim, né? Que nem eu. Então a gente teve muito esse processo de descobrir as coisas juntos, assim, né? De repente a gente se deu conta que a gente era gay. Daí teve ele é um ano, ele é 2 anos mais velho que eu, então tipo,
em algum momento isso pesa, né, na infância, no começo da adolescência. Assim. Claro. Então ele era mais descolado, assim, e ele começou a sair. Então por eu ter esse conhecimento com outros adolescentes gays, eu comecei a sair muito cedo. Comecei a entender essa questão da comunidade, de ter lugares onde a gente vai, onde encontrar pessoas parecidas. E aí eu era muito novinho, então sempre, né, tinha aqueles caras mais velhos. Comecei a entender um pouco mais. Mas eu já era um adolescentinho, daí eu já tinha 16 quando eu comecei a sair. Já não, né? Era novinho, né? Mas eu já era safado, né? Já era bem safado. E aí aconteceu isso. Isso foi no começo, né? Foi, digamos assim, no final dos anos 80 para o começo dos anos 90, né? Porque eu tenho 47. Ai, todo mundo em casa agora falou, nossa! Não parece. Não parece. Coincidentemente, por uma infeliz coincidência, a minha iniciação assim na coisa do sexo, da paquera, da sexualidade, já foi envolta, né, sobre o espectro do vírus da AIDS, né? Então, a geração anterior de crianças viadas que saíam da infância para a adolescência e, consequentemente, a vida sexual ativa, que vinham numa coisa de liberdade e tudo isso ali a minha geração, na verdade uma geração um pouco anterior, né, porque eu me lembro que as primeiras pessoas que ficaram doentes e morreram de AIDS eram mais velhas que eu, né, obviamente, então era uma geração que já tinha 20 e poucos, 30 anos, né, eram pessoas que eu admirava muito, né, porque eram as bichas mais velhas, eram aquelas bichas que eu achava tudo, né, que eu achava bonitas, que eu achava bem vestidas, descoladas, trabalhavam em loja, uma galera ligada em música, em moda, era muita gente que eu queria ser amigo, assim, pessoas que eu queria realmente estar perto, né? E essas pessoas, muitas delas morreram, né? Então, acho que a transição da minha geração, né, de criança viada para viado pleno, foi, foi marcada por essa coisa da AIDS, da epidemia, né? Era um período muito difícil, assim, muito porque o sexo estava ligado ao perigo, né? A morte, a peste, a sujeira, recaiu sobre a comunidade todos os estigmas que a gente conhece hoje, né? Foi naquele momento. A gente tem pouca diferença de idade, você? Então, mas eu lembro desse. Eu não tive adolescência nesse sentido, assim, né? De beijar, transar. Quando a minha primeira amiga de escola apareceu grávida, assim, com 15 anos, eu lembro de pensar assim: meu Deus, então eles transam e a gente não fala sobre isso. Então as pessoas já estão transando e eu não, sabe assim? Aí eu entendi que eu estava atrasado no rolê. Mas a minha adolescência foi muito marcada por esse processo das campanhas que eram muito fortes, né, de prevenção à AIDS, assim, incutia, assim, um medo, um pânico, assim, tipo, nos adolescentes, né, porque era, tipo assim, cada 2, 3 meses tinha um médico dentro da escola falando sobre camisinha e tal. É uma geração que foi um pouco a forceps, começou-se a se falar sobre sexo por conta da AIDS, assim, né, mas que em casa a gente não tinha essa conversa, assim. Em casa, eu também nunca tive uma conversa assim sobre sexualidade com os meus pais. Eu lembro que para minha mãe a gente falou sobre isso, né? Aquela coisa, falou uma vez e nunca mais se falou no assunto, né? Mas já era grande, assim, tipo, mas nunca houve uma conversa. Na verdade, eu acho que nas famílias antigamente, né, no meu caso, assim, tipo, não tinha muito esse pensamento. As meninas eram mais educadas sexualmente, assim, né, que tinha essa coisa de se proteger da gravidez, basicamente, né? Mas, enfim, tipo, mas aí eu já não me considero mais uma criança viada nesse momento, porque nesse momento eu já estava saindo, já estava, né, tipo, enfim, já estava exercendo, assim, digamos, a consciência da minha sexualidade, de alguma forma.
Esse processo de falar sobre homossexualidade e esse lugar que eu imagino que para 90% das pessoas LGBTQIA+, a escola representa, né, um lugar de, que muitos de nós não gostaríamos de lembrar, né, porque tipo, tem todo esse processo da educação física, o rolê heteronormativo, meninas fazem isso, meninos fazem aquilo, a puberdade depois, então, tipo, você vai ter que beijar, e aí você vai ter que beijar a menina, ou a menina vai ter que beijar o menino, e não é daquilo que eles, não é aquilo que eles queriam fazer e tal. Todo esse processo aí dos hormônios e desse autoentendimento que não acontece, ele está muito relacionado, assim, é quase impossível a gente falar sobre esse período fantasmagórico da escola sem falar de bullying, sem falar dessas agressões, assim, bom, eu não conheço nenhuma criança viada, nenhum gay adolescente que na adolescência não tenha passado pelo bullying. Que níveis de bullying, que história de bullying assim te marcou, ainda te marca, e que nível de agressão você sofreu nesse período? Bom, tinha a questão da gagueira, que não estava diretamente associado a eu ser uma criança viada, mas também estava, acho que as duas coisas em algum momento se misturavam. Que não era um bullying explícito, mas que era tipo, era basicamente risada, né? As pessoas riam de mim. Então, tipo, era realmente bastante angustiante, doloroso, assim, né? Porque, enfim, machucava. E tinha, mas sempre tem um valentão que quer te pegar, né? Sempre tem aquele guri que é um pouco mais velho, um pouco mais forte, que vem atrás. Tinha um guri na escola que, tipo, meu Deus, ele não podia me ver, assim, me colocava contra a parede, disse que queria me bater, e eu não reagia, porque eu tinha, gente, não sei brigar, nunca soube brigar, nunca foi meu interesse brigar, tipo assim, tipo, eu tinha medo mesmo, assim, tipo, eu era especialista em fugir dele, né? Onde eu saía para o recreio, já meu radar ligava, rapidamente rastreava o pátio, assim, onde ele tivesse, eu estava do outro lado. E lembro que eu também sempre tinha um menino que me protegia, tipo assim, tinha uns amiguinhos assim, que gostava de mim e que sabia brigar e que era respeitado por isso de alguma forma, que eu estava perto também, cultivava um pouco esse tipo de amizade de defesa, assim. E eu acho que o lance do teatro, ele, como eu falei antes, ele me colocou na escola em um lugar diferente. O teatro também foi uma espécie de defesa contra o bullying, de alguma forma. Eu sinto isso. E eu acho que isso, de alguma forma, me protegeu de bullying mais pesados. Assim, eu nunca apanhei, por exemplo. Efetivamente, sofri ameaças, mas nunca levei uma surra por ser gay na escola. O que é uma história muito comum, né? Dos meninos, assim. Então, eu tive um pouco essa sorte de realmente o teatro ser esse lugar onde eu me agarrei, assim, né? E essa certa esperteza que eu acho que a criança viada desenvolve. Eu acho que a criança viada desenvolve um jeito safo de lidar com as coisas, às vezes. Algumas estratégias de defesa. Isso, de ter um radar muito ligado. Eu acho que a gente desenvolve isso até a idade adulta, assim, né? A gente aprende a se movimentar de uma forma segura. Tipo, eu entendo quando um ambiente é hostil para mim, rapidamente, sabe? E acho que isso vem da infância, vem da criança Claro. viada na escola, entendendo com quem e qual lugar ela está mais segura para evitar violências. Eu acho que são estratégias que a pessoa LGBT, de maneira geral, vai desenvolvendo durante a vida, sabe? Estratégias de sobrevivência mesmo, como sentir menos dor. Então, tipo, é isso que acontece. Então, eu entendo quais as pessoas que estão comigo, que serão meus aliados e que, porventura, me defenderão de alguma agressão verbal ou física, né? Entendo como agir, o lance de que armas eu tenho para enfrentar, né? Então, o lance da língua, o lance de falar, o lance de ser debochado. O nosso humor vem desse lugar de
de defesa que, como não pode ser física, porque nem toda criança viada gosta de briga ou sabe brigar, apesar disso não ser uma regra. Eu lembro que tinha um guri na minha escola, que era mais velho, assim, que era bem bicha, uma bicha efeminada mesmo. Eu lembro que ela andava, ela tinha um cabelão, sabe? Ela usava brinco, ela usava broche do menudo. Lembro muito disso, que ela tinha uma jaqueta jeans cheio de broche do menudo. Cara, ela era a coisa mais gay, assim, que poderia existir. E ela brigava. Tipo assim, os guri queriam bater nela porque ela era afrontosa, entendeu? E ela era da comunidade. E ela tava pouco se fudendo, ela deixava os guri, ela batia. Cara, eu admiro tanto gay assim. Não é uma regra, né? Mas acontece. Eu, no meu caso, era uma bichinha frágil, assim, eu tinha medo de briga. Então, tipo, eu lembro dos meus irmãos me cobrando para brigar, porque os guri vinham mexer comigo e eu não fazia nada. Tipo, essas atitudes esperáveis de um homem macho, né? Que é, tipo, chamar para briga ou aceitar a chamada para uma briga. Eu não, gente, eu queria mais era fugir, queria correr pro colinho da mãe, tipo, ficar bem quietinha, vendo filme. Queria saber de briga, não, tinha medo. Eu não sabia mesmo. Mas eu nunca apanhei. Isso não. Tipo, sempre encontrei um jeito de me safar, fazia coitada, fazia uma cara de choro, fugia. Tinha um outro menino lá na rua também que queria viver, não podia me ver na rua, que vinha para cima, tipo, e eu acho, hoje em dia, pensando, como eles eram meninos mais velhos, eu acho que pairava uma coisa sexual também, sabe? Pairava um negócio entre meninos, assim, de subjugar o menino gay, mais frágil, tal. Tipo, hoje eu lembro de umas falas, assim, que eles já eram mais safados, sabe, que eu. Acho que tinha essa tensão sexual, para dizer o mínimo. Eu lembro Tinha disso uma também. tensão sexual. E você vai ser menos, né? Uhum. Eu lembro sempre que tinha essa hierarquia, assim, que eu vou te comer, você vai ser minha mulherzinha, sabe assim? É sempre o lugar machista Sim, claro. bom, Com que está certeza. super relacionado com essas negações todas que a gente vive encontrando aí, né? Não que todo, como a gente sempre diz, né? Tem discutido aí também para não cair em outro lugar, de vilanizar, tiranizar as pessoas LGBTQIA+. Às vezes a pessoa é só escrota mesmo, não é um gay reprimido, mas também existe, né? Existe Sim, existe. Existe de esses um casos. tudo, gente. O que a gente tem que entender é que existe de um tudo. Assim, isso volta lá para o começo da conversa, né? Existem crianças viadas que necessariamente não serão adultos gays. Assim como tem meninos que não eram crianças viadas, que, digamos assim, performavam a masculinidade normatizada e que são gays, né? Então é sempre eu acho que é sempre esse jogo da aparência, assim, e de que o que é condenável é o que você parece ser, não o que você necessariamente é. Então a criança viada, a identificação da criança viada também é fruto do que é normativo. Porque o normativo é que um menino seja masculinozinho, um pequeno machinho, né? Um adulto macho em miniatura. E que a mulher seja uma pequena mulherzinha também que já reproduz, que já ensaia a performance da feminilidade ou da masculinidade. Quando, na verdade, a gente sabe que isso tudo são abstrações, né? São criações nossas. Porque tem de um tudo, né? Nada justifica nada. Penso isso. Vamos para um ping-pong aqui? Vamos. Ping Bambi Pong. Qual era a música da criança viada? Homem com H. Qual era o crush da criança viada? Gente, quando eu era bem criança, eu tinha um crush no Silvio Santos. Ah, não. Sério. Eu lembro que eu lembro que a minha mãe
pagava o carnê do baú e tinha uma foto do Silvio Santos, eu achava ele lindo. Mas eu era muito criança, gente, muito criança. Meu Realmente eu era muito Deus. criança, eu devia ter uns 5 anos, assim. E eu achava ele um homem belíssimo. Silvio Você Santos, ganhou de gente, que mim horror. disparado. Você ganhou de mim, assim, tipo, Por que quem muito. é o teu? O meu é o Aquaman. Ai, que Não impossibilidade! é? Ela já era platônica desde assim, do primeiro desenho. Não só ele era um desenho animado, como ele estava no mar. O que que a criança viada queria ser quando crescesse? Como a coisa do teatro aconteceu muito cedo, eu acho que eu sempre quis ser artista, assim. Tudo que eu fazia dizia respeito a isso. O que que a criança viada não pôde ganhar de Natal? Eu lembro que eu nunca ganhei uma bicicleta. Daí, quando eu achei que eu ia ganhar uma bicicleta, eu ganhei um ferrorama. Mas eu não era o tipo de criança viada que queria ganhar boneca, essas coisas, não era. Nunca fui. Apesar de que eu gostava de brincar de boneca, especialmente por causa das roupas, porque eu sempre gostei de roupa, né? Então, tipo, eu gostava dos vestidos, das coisinhas. Não, o meu amigo Rob, por exemplo, um dia ele pediu uma Barbie e ganhou. E olha só, ele ganhou aquelas Barbie hair, sabe? Que era só uma cabeça da Barbie, Oh, assim, que fazia o cabelo dela e maquiava ela. E ele é cabeleireiro e maquiador. as minhas primas tinham essa boneca. Gente, mas eu não podia nem encostar nisso. Eu lembro de esperar, tipo, ia brincar de boneca na casa da prima ou de uma amiguinha e ela trazia as bonecas, eu não tocava na boneca. Daí, quando as pessoas saíam, eu ficava sozinho, eu mexia na boneca. Quem protegeu a criança viada? Quem protegeu muito a criança viada foi um menino da escola chamado Antônio, que esses dias eu reencontrei no Facebook. Ele me houve ali, ele me convidou para o Facebook, eu reconheci assim. Daí, só que não estava escrito Antônio, estava escrito outro nome. Daí ele falou comigo: Oi, Renato, lembra de mim? Eu falei: Cara, eu tô lembrando, mas o teu nome, eu sou, não, é que é Antônio, da escola. Eu falei: Cara, o Antônio, nossa, eu lembro com muito carinho desse guri. Ele era um desses guri que brigava, era bom no futebol, ele era bem masculino, assim. E ele era meu amigo, e ele me defendia. E a professora Beatriz também, né? A professora Beatriz, que foi muito importante na minha história de criança viada, porque foi a professora que montou o grupo de teatro na escola. Ela também está sempre presente, assim, tipo, de vez em quando manda uma mensagem, vai me ver no teatro. Bambi mulher. Um bloco de perguntas sobre, especificamente sobre o teu trabalho. Eu queria entender, saber de ti, de que maneira, ao ser uma pessoa LGBTQIA+, começa a se tornar uma questão no teu trabalho, assim, em que momento isso se torna uma temática, Uhum. quando que isso aconteceu? Eu acho que tem a ver com a maturidade, assim, realmente tem a ver com a passagem do tempo, porque eu nunca senti uma necessidade, apesar de eu nunca, tipo, separar a pessoa que eu sou do trabalho que eu faço, isso nunca foi uma temática, digamos assim, né? Eu não gosto muito dessa palavra, temática, mas assim, nunca foi o foco da Sim, coisa. Assim como eu acho que hoje talvez não seja, porque apesar de eu estar fazendo esse trabalho, meu trabalho é sobre memória, né, que é uma coisa que eu sempre há muito tempo trabalho, né, a questão do documentário e etc. Então, tipo, mas eu acho que a maturidade trouxe uma vontade de lembrar de coisas da minha vida mesmo, particulares, assim, no sentido de reavaliar questões, entender como eu cheguei até aqui, entender realmente a pessoa que eu me tornei, e isso trouxe o fato, né, trouxe à tona os fatos que me moldaram, e a questão da sexualidade foi um deles, assim. Então, eu tive desejo de falar sobre a pessoa que eu sou, a partir dos olhares de outras pessoas também,
e de estar inserido numa rede de pessoas, né, que viveram coisas afins, assim, semelhantes, e que viveram antes de mim tudo que eu vivi, né, que podem me ensinar coisas, me falar coisas, me contar histórias que também ajudam a me entender, e a partir disso que os outros se entendam um pouco melhor também, entendam os outros também, enfim, essa ideia de compreensão de si, eu acho que tem a ver com a maturidade. Eu acho que depois que eu fiz 40 anos mesmo, que foi um marco bem definitivo, eu acho que é para todo mundo, assim, né? Esse momento de reavaliar, esse momento de entender que há menos futuro que passado, né? E que para esse futuro ser vivido com mais plenitude, com a maior plenitude possível, é importante que você entenda quem você é, de onde você veio, como você chegou até aqui. E a partir disso, o lance de ser quem eu sou é inevitável chegar ali, né? Então, acho que foi nesse sentido, assim. São coisas que eu discuto e que eu reflito muito. Esses dias eu estava falando, né? Não sei se eu quero, né? Às vezes a gente tem uma... Eu acho que é um trabalho que eu estou fazendo, sabe? Tipo, não sei se eu sou ou se eu quero ser um artista que só faz isso, que é conhecido por falar da comunidade LGBT, ou tipo ser um artista LGBTQ mais, sabe? Também se tiver que ser, foda-se, sabe? Não, tipo, mas o que eu não quero é que isso seja um fator limitador, assim, né, do meu trabalho. Tipo, a próxima ideia que eu tenho pode ser uma coisa que não tenha nada a ver. É um momento da minha vida, né? Claro que são temas que me interessam, né? Assim, politicamente. Eu acho que essa é uma outra questão, né? A gente vive um momento onde pensamentos muito retrógrados e anacrônicos sobre a gente mesmo vieram à tona e com muita força, e ameaças são muito concretas, assim, né? Não só a gente, como a outras siglas da comunidade. Então, também é um momento que desperta uma certa revolta, assim, uma vontade de contra-atacar, sabe? Bambi na Floresta da Memória. Bambi na floresta. A gente está indo para as nossas últimas perguntas aqui. Sabe aquelas cápsulas do tempo que os americanos enterravam na infância, assim, com objetos, coisas que eram importantes, assim, com algum afeto envolvido? O que teria na cápsula do tempo da sua criança viada? Teria as maquiagens da minha mãe, teria uns panos para eu fazer uns figurinos, pode ser aquelas cortinas floridas, eram umas estampas de flor, assim, umas flor graúda, acho que teria ali também. Acho que teria um caderno e um lápis, uma caneta, porque eu gostava muito de escrever, né? Gosto até hoje, mas tipo, eu escrevia muito, escrevia bem, né? Tipo, era uma das coisas que eu era elogiado. Tudo que eu era elogiado, eu fazia questão de... Eu adorava, né? Adorava elogio, adorava. Eu acho que tem a ver com, né? Com isso que a gente estava falando, assim, de ser bom em alguma coisa. Porque para compensar tudo aquilo que tu era de fracasso, né? Acho que tem um pouco isso. E então, tipo, eu escrevia, então acho que teria que ter uma coisa com a qual eu pudesse escrever. Levaria a TV, uma TV, pode botar uma TV? Pode, a cápsula é sua. Botaria a TV que tinha lá em casa, porque também era um lugar de refúgio, assim, né? Esse universo do sonho e da fantasia, e também de espelho, assim, onde eu queria estar, lugares onde eu queria estar estavam sempre na TV, né? Num lugar distante e ao mesmo tempo esse lugar meio mágico.
Tem umas revistas de homem pelado para se divertir um pouco. Tem uns deleites estéticos eróticos. Seria bom também. Abrir a cápsula do tempo e ter uns homens meio vintage, assim, sabe? Aquelas coisas meio anos 80, assim, tipo, adoro. Até hoje eu gosto. O que que você diria para sua criança viada lá no passado? Maquininha do tempo. Minha criança viada do passado para ficar tranquila, para respirar bastante antes de falar, para entender que um dia tudo vai se acertar, porque quando a gente é criança, a gente acha que quando a gente é uma criança viada, eu acho que a gente teme muito pelo futuro, assim, tipo, porque as pessoas colocam na gente uma ideia, essa ideia de que não vai dar certo, de que você é fraco, de que você não é suficiente, de que você não faz certo, de que não presta para coisas, né? Então você não presta para aquilo que as pessoas esperam que você prestaria, né? Assim, né? Que são ações da masculinidade, não presta para futebol, não presta para brigar, não presta para fazer coisas, né, de machinho. Então, tipo, essa ideia de fracasso é muito constante e acho que prejudica muito a autoestima. Assim. Então, acho que a maioria das crianças viadas passa por um momento de questionamento muito forte sobre o futuro, porque a autoestima fica muito debilitada. Então, eu diria para a criança viada justamente o contrário disso, que ela é linda, que ela é perfeita, entendeu? Que ela é talentosa, que as pessoas vão admirar muito ela pelas coisas que ela faz, que ela vai encontrar o lugar onde ela vai agir da melhor forma e encontrar assim o que ela faz bem, né? Encontrar o que você faz bem e o que faz com que as pessoas te respeitem por ser quem você é inevitável, vai acontecer. Não fica nervoso. Essas pessoas todas são feias, elas não sabem se vestir, elas não têm bom gosto. Diga uma coisa para as crianças viadas que estão assistindo ou ouvindo a gente agora, que a gente queria ter muito ouvido lá. Eu diria isso para ela. Eu diria o que eu falei para minha criança viada, para as crianças viadas de hoje. Só que eu acho que hoje, claro, isso não é uma generalização. Eu acho que ainda existe, né, obviamente, muito preconceito e homofobia, mas eu acho que é diferente do nosso tempo. Eu vejo com um certo otimismo também como a sociedade evolui, apesar de tudo. Hoje em dia se fala muito mais sobre essas questões. Claro, isso não é uma generalização, mas é uma coisa que eu vejo, as redes sociais, as crianças hoje têm acesso à informação, é muito mais fácil encontrar respostas, sabe? Sobre as suas dúvidas do que no meu tempo de criança e adolescentinho, né? Então, acho que o mundo de hoje permite, apesar de todo o movimento que a gente vive no Brasil de retrocesso em diversas questões, existe também o contra-ataque a isso, né? Existe uma rede de informações disponível, existe gente que apoia e que tá aí, existem muito mais pais e famílias melhor informados sobre a situação, que podem procurar ajuda para lidar com a situação de ter uma criança diferente, né, do que a expectativa da norma diz, né, e poder lidar com ela da melhor forma possível, né? Eu acho que a criança quando é diferente a esse ponto e chega em casa e encontra o total apoio e o total banho de elogio e de autoestima e de apoio e de reforço do que ela tem de positivo, tipo, ela fica muito melhor preparada para enfrentar as coisas, porque ela acredita mais em si. Né? Então, dizer para ela o quanto ela é linda, o quanto ela é bonita, o quanto a presença dela torna o mundo melhor, sabe? O quanto a presença de uma pequena criança viada alegra
a feiura que é o mundo, sabe? Eu acho que é o mais importante. Ai, ai. Rê, obrigado. Queria muito, muito te agradecer a generosidade, essas conversas que a gente já conversou de tanta coisa, mas tem muita, a cada novo mergulho, cada outra coisa que começa a passar na nossa cabeça aí nos processos artísticos ou o que quer que a gente esteja debruçado no momento, a gente vai relembrando histórias, relembrando coisas, né? Vendo as coisas de outras maneiras. Você quer divulgar as tuas redes para o pessoal conhecer Claro. o teu projeto novo agora, o Homens Pink, que é um trabalho lindo, lindo, lindo que está acontecendo? Então, gente, eu tô agora, eu tô com o projeto Homens Pink, né, que é um projeto de documentário e de performance documental também. O filme já está circulando por aí, né, participou de vários festivais e daqui a pouco está em outro, então ele está sempre online. Quem quiser, a performance ela ainda é inédita presencialmente devido às condições da pandemia. Infelizmente, a gente não conseguiu estrear ela presencialmente ainda, mas existe uma versão online também, que volta e meia surge. Quem quiser acompanhar e saber mais, é só me seguir nas redes sociais, Renato Turnes, em todas elas é a mesma coisa. No Twitter é só Turnes, mas no Facebook e no Instagram é Renato Turnes. Também a minha companhia, Cia Lavaca, @cialavaca em todas as redes sociais, e o site cialavaca.com, onde está tudo ali explicadinho. É isso, estamos sempre juntos. Eu queria agradecer ao Daniel pelo convite para falar sobre essas coisas. Também foi muito bom para mim, porque eu acabei, durante a conversa, lembrando de coisas que há muito tempo eu não lembrava. Né? Já tinha acontecido um processo semelhante quando eu estava escrevendo a dramaturgia do Homens Pink, que é a performance, né? Também me lembrei de várias coisas que inclusive estão no texto, mas aqui eu me lembrei de outras coisas, acho que coisas mais sutis, sabe? E um beijo para todos que estão nos ouvindo ou nos vendo nesse momento. Vendo é melhor porque a gente é bonito e enche os olhos. Ai, gente, eu ia fazer uma brincadeirinha no começo, que além da gente estar disponível no YouTube e no Spotify, a gente está disponível também no Tinder e no Instagram. E como diz o Sim, isso é Renato, uma boa lembrança. É uma boa lembrança dizer que ambos, tanto eu como o Daniel Oliveto, por incrível que pareça, estamos solteiros. Olha que oportunidade, hein, gente? As redes sociais não estão aí à toa. @Renato Tunes. Daniel Oliveto, gente, como diz o Renato Tunes, toda rede social é um Tinder, é só você saber usar. É só você ser ligeira. Gente, esse foi o primeiro episódio do Criança Viada Show. Quero agradecer aqui a Edra Rockenbach, que está aqui operando todo esse universo paralelo e que é criadora também desse podcast, dessa videosérie, a gente não sabe nem como chamar, desses encontros que estão se desdobrando aí de diferentes maneiras, em diferentes plataformas. O Criança Viada Show é uma das ações, a primeira ação do projeto Ações para Reexistir, Pesquisa e Criação Interdisciplinar. Então, quem quiser conhecer o trabalho, além da Edra Rockenbach, que trabalha, né, desse projeto como uma artista convidada, lá desde o começo do processo comigo. Temos também a interlocução artística da Loli Menezes e da Sandra Meyer. Então, são essas três mulheres incríveis aí que eu estou tendo o privilégio de conviver por esse tempo. E agora mais 6 bichas. Não é incrível? Então, estou muito, muito grato por estar vivendo esse processo, é um processo maluco na minha vida. Então, convido vocês a conhecerem um pouquinho também do projeto, www.açõesparareexistir.com. Tem um blog do processo, tem referências de pesquisa lá, e também, mais adiante, a gente vai ver outras divulgações aí das próximas ações que vão acontecer online. Muito obrigado, e a gente se vê e se ouve aí nos próximos episódios ou em outros momentos. Tá bem? Obrigado, Rê. Obrigado, Edra. Obrigado a todos vocês aqui. Criança viada, criança viada, criança viada,